Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Espero que esteja tudo certo aí com vocês. Eu hoje vou dar continuidade à leitura aqui do Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, tá? Se você não viu aí, nós falamos do 1 ao 15, nós falamos alguma coisa, falamos aqui sobre o Verbo que se fez carne, João Batista que veio para ser testemunha a respeito dele. João Batista não é a luz, mas é testemunha da luz. E esse Evangelho de João, ele é escrito pelo discípulo, né? Discípulo João, não por João Batista, tá? É muito importante nós entendermos isso, porque esse João, ele tem uma proximidade maior com Jesus e a forma com que ele vai falar sobre Jesus é um pouco diferente dos outros evangelhos, tá? Então, a boa parte desse evangelho vai concentrar os acontecimentos logo nas últimas semanas de Jesus, tá? Antes da sua crucificação, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar fazendo a nossa leitura, vamos entender aqui o que está dizendo, tá? Lembrando, eu vou passar aqui, basicamente é um devocional, não vou fazer nenhuma explicação difícil aqui, tá bom? Mas para a gente refletir, meditar e ver a palavra de Deus, o quanto ela pode falar com a gente por ela mesma, tá bom? Então vamos lá, versículo 16 diz assim, olha, e todos nós, isso João dizendo, tá? João dizendo, todos nós quem? Nós discípulos, nós apóstolos, nós que andamos com o Senhor Jesus, tá? Todos nós recebemos também da sua plenitude. Ou seja, eles não receberam uma pequena parte de Jesus, eles não receberam um Jesus cansado, eles não receberam um, um resto de Jesus, eles receberam na sua plenitude. Plenitude aqui também vocês podem entender como poder, tá? Recebemos o seu poder, recebemos a sua plenitude, da sua divindade, tá? E aqui ele vai dizer graça por graça, ou graça sobre graça. Então o que João está dizendo aqui é, ó, no tempo em que andamos com o Senhor Jesus, aqui, nós recebemos algo divino, tá? Dia a dia nós recebíamos graça sobre graça. Quando nós já estávamos satisfeitos com o que recebemos no dia anterior, no dia seguinte nós recebíamos mais o Senhor, tá? Isso aqui, irmãos, um parêntese aqui, nós também desfrutamos disso aqui dia a dia quando nós andamos com o Senhor Jesus. É graça sobre graça, tá? Manifestação sobre manifestação, aprendizado sobre aprendizado. É caminhar dia a dia. Dificilmente você vai ver uma pessoa que andou com o Senhor Jesus, dificilmente uma pessoa que andou com o Senhor Jesus reclamar de que não recebeu da sua plenitude graça sobre graça. Talvez a pessoa vai reclamar do pastor, de alguém que o decepcionou, mas de Jesus não, tá bom? No versículo 17 diz assim, ó, porque a lei foi dada por quem? Moisés, tá? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, isso aqui é um ponto, um divisor de águas, tá? Do nada não, né? Na sua explicação, aqui diz, ó, porque a lei foi dada por Moisés. E para o judeu, para João, para Pedro, para Tiago, para Mateus, essa figura aqui, ela é fundamental para a sua vida, tá? São duas pessoas diferentes, tá bom? Em tempos diferentes, mas essa pessoa aqui, Moisés, era, era a representação máxima para eles até então de um enviado de Deus. Então a lei foi dada por Moisés, tá? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, eles não encontraram graça e verdade na lei, tá bom? Mas isso aqui era a representação. Jesus mesmo, ou desculpe, Moisés mesmo, ele disse certa vez, olha, o Senhor, o Deus, ele vai enviar um irmão semelhante a mim, tá? E esse era o Messias, ele falando a respeito do Messias ou do Cristo, tá? E as pessoas esperavam isso. Só que aqui ele coloca então um divisor de água, dizendo, olha, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, tá? Então, ou seja, aqui eles não encontraram graça. Aqui na lei, não.
tá bom? Aqui eles conseguiram ver o quê? Os seus pecados. A lei aponta para o pecado. Se você for ver Paulo dizendo, ele vai dizer, a lei aponta para o pecado, ela mostra o pecado. A lei mostra os pontos em que eu sou falho. Aqui, a graça e a verdade de Jesus Cristo mostra o ponto em que ele é forte, tá? Que ele pode nos salvar em meio às nossas fraquezas, tá bom? No versículo 18, então, vai dizer, olha, Deus nunca foi visto por alguém. Isso é fato, tá? Vamos lá, daqui a pouco eu comento isso aqui. O Filho unigênito que está no seio, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, ninguém nunca viu Deus, tá? Ninguém nunca viu Deus. Fisicamente, ninguém nunca viu Deus. Então, aqui você, obviamente, pode sempre questionar uma pessoa que diz, olha, eu vi Deus. Deus apareceu para mim. Mas Deus, na sua manifestação, em que os anjos o veem e o adoram, ninguém nunca viu Deus. Talvez em meio à sarça, talvez em meio ao fogo, talvez em meio à tempestade, viram Deus, mas não o viram na sua natureza divina, tá? Então ninguém nunca viu Deus. O Filho unigênito, o único Filho de Deus, que está no seio do Pai, olha, tá vendo que aqui nós conseguimos identificar que, então, João ele está escrevendo algo algo que aconteceu no passado, porque aqui ele está falando, está no seio do Pai. Agora ele está no seio do Pai. Então sempre reflita nisso, porque João e os outros evangelhos, eles vão contar uma história ou um acontecimento do passado, alguns anos, tá? 60 anos para trás, 50 anos para trás, 40 anos para trás, 30 anos para trás, tá? Só um exemplo para você entender que aqui ele está falando, agora ele está onde? No seio do Pai, tá? Não que ele vai estar no seio do Pai, porque nós lemos o Evangelho com essa perspectiva, olha, eles iam ali atrás, anotando, né, o que acontecia, passo a passo de Jesus, e por isso que tem os Evangelhos. Não, aqui ele está falando, ó, agora ele está onde? No seio do Pai. Isso aqui, ele está sentado à destra de Deus, tá? Está ao lado do Pai, tá? Então, nesse caso aqui, ele diz, olha, esse o revelou. Ou seja, uma forma de conhecer, então, a Deus, o Pai, né? Conhecer o Pai é por meio, então, do Filho. Nós só conseguimos entender a revelação, então, ou ver a revelação de Deus por meio do Filho. Se alguém quiser conhecer o Pai, precisa conhecer primeiro quem? O Filho. Só é possível ver o Pai por meio do Filho. Você vai lembrar daquelas conversas de Jesus com os discípulos, né? Dizendo, mostra-nos o Pai. E ele diz, olha, eu estou há tanto tempo com vocês, você me diz, mostra-nos o Pai? E aí é aquela conversa em que ele diz, o seu caminho, a verdade e a vida, João 14, né? Então, você pode simplesmente entender que para eu ver, ou para que Deus, o Pai, seja revelado, eu preciso que ele seja revelado pelo Filho, tá? Então, em tudo, se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ver os passos de Jesus, ensinamentos de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus viveu nessa terra, o que ele ensinou, que graça sobre graça é essa, assim, aí sim você conhece o Pai, tá bom? Ninguém pode ir ao Pai senão por mim, tá? Versículo 19 diz, olha, e este é o testemunho de João. Qual João? Esse é o João Batista, tá? Esse é o João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem, quem és tu? Então teve um momento que eles estavam tão impressionados com o João Batista, com a autoridade com que ele pregava, que os judeus mandaram de Jerusalém. Olha que interessante, então quer dizer que isso aqui eles mandaram de Jerusalém, tá? De Jerusalém. E será que mandou para onde então? Porque se as pessoas vieram de Jerusalém, tá? Ou seja, lembra quando lá em Mateus aparece dizendo assim, olha, João Batista aparece pregando arrependimento no mar da Galileia? Eu queria ver se eu tenho um mapa aqui. Se eu tiver um mapa, não vou ter mapa. Eu vou arrumar a Bíblia que tem mapa para mostrar para vocês, tá? Essa aqui não tem mapa. Mas basicamente Jerusalém está aqui,
Galileia está aqui em cima, longe, tá? Imagina que isso aqui é, Israel. Então, ou seja, eles mandaram de Jerusalém, tá? Na verdade, vamos confirmar aqui, para eu não falar errado com vocês, tá? João Batista, ele aparece, por exemplo, aqui em Mateus capítulo de número 3, e nós voltamos, tá? Para lá. Ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não, então esquece a parte da Galiléia, tá? Do mar, o mar da Galiléia. Esquece, tá bom? Ele aparece pregando no deserto da Judéia, tá bom? E ele dizia, arrependei-vos, tal, e aqui é toda aquela pregação, e aqui é que Jesus ele é batizado, tá? Então, ia ter com ele Jerusalém, então vieram pessoas de Jerusalém, e eram por eles batizados no rio Jordão, tá bom? Então, ou seja, as pessoas vieram da principal capital, tá? Que é Jerusalém, vieram de Jerusalém, para poder batizar, né? Vieram de longe e também para poder questionar ele, quem era ele, tá? Quem era ele. E aí, vamos ver a resposta dele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esquece a parte do mar da Galileia aí, tá bom? No Rio Jordão. Isso tudo no sul de Israel, tá? Eu vou arrumar uma Bíblia com mapa e vou mostrar para vocês aqui. Então vieram de Jerusalém, que era a capital, tá bom? Para poder ter com ele, perguntando então quem és tu. E ele acabou confessando, tá dizendo aqui, ó, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Então todo mundo estava naquela expectativa. Por que eles estavam na expectativa? Se você olhar aqui na Bíblia, começa o Evangelho de Mateus, por exemplo, há um período que a gente chama de interbíblico, tá? Entre Malaquias e os Evangelhos, ou a vinda de Jesus, por exemplo, um período de aproximadamente 400 anos. Então, aqui, nesse período, as pessoas estavam nessa expectativa de aparecer, ou seja, nesse período de 400 anos, Deus não falou com as pessoas, não aparecia profeta para poder falar com Israel. Então aparece João Batista pregando arrependimento e logo eles pensaram, olha, será que esse é o Cristo? Então ele perguntou, quem és tu? E ele confessou, não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então ele já dizia, eu não sou o Cristo. Se você lembrar aqui em cima, ele vai dizer, nós lemos aqui, olha, no versículo de número aqui, ó, enviado de João, este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele o que? A luz, mas para que testificasse da luz. Então aqui ele diz para as pessoas, olha, eu não sou Cristo, tá? E perguntaram-lhe, então quem é? És tu Elias? Ele disse, não. És tu profeta? E respondeu, não. Ou seja, naquela conversa de João, então ele está falando assim, ó, não sou profeta, não sou Elias e também não sou Cristo. E disseram, pois, quem és? Então, quem é? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, de que dizes de ti mesmo. Então, falei, quem é você? Tá? Se apresente, João, tá bom? João Batista, viu? Não é esse João aqui, é João Batista. Então disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então essa profecia, ela está no livro de Isaías. Ele está dizendo, olha, eu sou o cumprimento dessa profecia, a voz do que clama no deserto, tá? Como disse o profeta Isaías. Então, para que eu veja isso aqui como foi dito, eu preciso ir em Isaías, não vou lá com você, tá? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E aqui é a primeira vez que nós vemos essa palavra aqui. O que é isso aqui? E você está muito acostumado no evangeliquez ouvir falar sobre o fariseu, mas o fariseu era, entenda como um segmento do judaísmo, tá? A gente sempre associa o fariseu a hipocrisia, né? Hipocrisia, falsidade, mas os fariseus era como se fosse um segmento da religião judaica, tá? As duas principais eram os fariseus e os saduceus.
O que diferenciava os dois era que os fariseus criam na ressurreição e nos anjos e os saduceus não criam na ressurreição e nos anjos, tá? Principal diferença dos dois. Mas então quem mandou fazer essa pergunta para João foram os fariseus, tá? Então é como se fosse tivesse aí os judeus e tivesse então duas linhas. Vamos para que você entenda, tem os evangélicos têm aí milhares de linhas, né? Mas vamos pegar aí, tem os batistas e tem os assembleanos, batistas tradicionais e os assembleanos. Então, o que diferencia os tradicionais dos assembleanos, por exemplo? Uma das principais diferenças é que uns acreditam que o Espírito Santo não batiza mais com fogo, né? Não tem dons, os batistas acreditam que não há mais dons de línguas, profecias, e os assembleanos acreditam, tá? Então, só para você entender, existem duas linhas, não vamos entrar nisso aqui, tá? É só para você entender. Então, os fariseus é que mandaram fazer isso. Eles eram maioria, eles sempre vão aparecer nas histórias bíblicas aqui, tá? E eles perguntaram e disseram, por que então batizas? Perguntando para João, por que batiza? Então quer dizer que João Batista, por isso que ele recebe esse nome, ele batizava. Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, tá? Mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Então, essa passagem aqui, nós conhecemos ela em Mateus 3 também, tá? João Batista, ele acaba dizendo, olha, ele está no meio, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, tá? Então, João Batista, ele está dizendo assim, olha, eu batizo com água com sinal de arrependimento, mas no meio de vós tem um que vocês não conhecem. Então, quer dizer que nesse momento em que João Batista dá esse discurso, Jesus Cristo está lá no meio da plateia ou das pessoas que o ouviam, tá? Vamos mais um pouco. Este é aquele que vem após mim. Então, eu estou falando de alguém que vai vir depois de mim, que é antes de mim. Olha que interessante. Não sei se você sabe, João Batista era mais velho do que Jesus, tá? João Batista é aproximadamente, deixa eu dar um foco aqui, olha. Ok. João Batista é aproximadamente 6 meses mais velho do que Jesus, tá? Aí João Batista fala algo interessante, olha. Ele é aquele que vem após de mim. Ele vem depois de mim. Então, depois que eu sair de cena, ele vai vir. Que é antes de mim. Ou seja, ele está falando, Jesus, ele é antes de mim. Tá? Ou o Messias, ou quem eu estou falando, é antes de mim. Do qual não sou digno nem de desatar sandálias. Tá vendo que aqui ele declara o senhorio de Cristo por aqui? Porque ele está falando assim, olha, eu vim primeiro que ele. Mas esqueçam isso, tá? Ele é antes de mim. Tá? Ele é antes de mim, ele veio antes de mim, tá? Por quê? Porque ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Messias. Essas coisas aconteceram deixa eu ler aqui que tá, aqui ó, Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então veja bem, aqui tá? A questão, depois eu vou trazer o mapa para a gente ver isso, do outro lado do Jordão, ele estava batizando. Então, essas coisas aqui, então aqui a gente pode, inclusive, parar por aqui. A gente vai parar por aqui, ó. Porque aqui termina assim, ó. Essas coisas que eu estou falando aqui aconteceram do outro lado do Jordão, onde ele estava batizando, tá? Então, aqui nós vamos, a partir da próxima leitura, nós vamos ver aqui, ó, no dia seguinte, João viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos parar aqui. Então, veja bem, João, ele aqui a partir do versículo 16, ele vai dizer, olha, ele viveu um período de grande graça, tá? Aí você deve estar se perguntando, tá, o que eu posso aprender então com isso, além da informação de tudo que você me contou, dos relatos de tudo que você me contou. Primeira coisa, então, é que Jesus, ele vivendo no meio de nós, irmãos, é graça sobre graça. Nós vamos desfrutar disso, nós podemos desfrutar disso. Não pense somente nos bens materiais. Pense na alegria de viver em Cristo, de ter saído e sido livrado do pecado. Graça sobre graça, tá bom?
Outra coisa que nós vamos entender aqui é que a lei ela foi dada por Moisés, mas a verdade, a graça e a verdade, ela vieram por meio de quem? De Jesus. Então você dificilmente, ou você nunca vai encontrar satisfação completa na lei. Você não vai encontrar. Você pode obedecer todos os mandamentos, mas você não vai encontrar satisfação na lei. Você vai encontrar satisfação, alegria, graça e verdade em Jesus, tá? Aqui nós vamos ver então, outra coisa é que se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso conhecer aquele que o revelou, Jesus, tá bom? Tá, mas aí você deve pensar assim, mas e para mim? Eu preciso de uma palavra para esse dia. Aqui nós estamos falando de graça, aqui nós estamos falando de graça, aqui nós estamos falando de algo que você não consegue fazer por você mesmo. Você não consegue se achegar a Deus se não for por Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, tá? E aí ele vai começar a falar de João Batista, tá? Quando João Batista estava pregando, enviaram pessoas para poder perguntar a respeito de João. És tu o Messias? E João respondeu: não, eu não sou Cristo. És tu então Elias? Guarda isso aqui, nós vamos falar sobre isso depois. Falou: também não sou. É profeta? Também não sou. E veja que isso aqui, irmãos, é humildade, porque Jesus fala assim: olha, ele foi o maior profeta dos nascidos de mulher, ele foi o maior profeta. Mas ele fala: não, também não sou profeta, tá? O que você é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, aqui nós estamos vendo o cumprimento de Isaías, tá? Isaías fala sobre isso. Tá, mas o que eu posso tirar sobre isso? Irmãos, não é somente do poder tirar, mas veja que aqui você tem aqui João, ele dizendo assim, ó, eu não tenho que aparecer não, eu não tenho que aparecer. Você é o Cristo, você poderia falar, não, eu sou o Cristo, eu sou o primo do Cristo, eu sou o antecessor, eu sou o melhor, né? Mas ele diz, não, eu não sou o Cristo. Mas você é Elias? Também não sou Elias. Mas é profeta? Também não sou profeta. Tá, o que é? Eu sou o cumprimento da palavra que diz, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como diz o profeta Isaías, tá? E aí eles ainda insistiram, perguntaram, olha, por que você batiza então? Ele falou, eu batizo com água, tá? Eu batizo aqui para arrependimento, para confissão de pecado. Mas o que vem depois de mim, ele batiza, aqui ele não fala essa frase, né? Batiza com o Espírito Santo com fogo, mas ele fala o que vem depois de mim, esse tá aqui, ó. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, tá? Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês não conheceis. Este é aquele que vem após mim, ou seja, ele é após mim, que é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Vamos parar por aqui, e aqui vai dizer que essas coisas aconteceram do outro lado do Jordão. Se eu pudesse deixar um texto para você hoje, seria esse aqui, ó. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, a qual não sou digno de desatar as sandálias. Lembre sempre disso, hoje no seu coração, e se pergunte, o que você é diante de Deus? Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou o rei, eu tenho o rei na barriga. Eu tenho isso, eu sou aquilo. Não. A única coisa que você tem que se lembrar é que Jesus, ele, depois que você partir, se ele não vier te buscar, ele vem depois de você para outras pessoas. Mas e antes de você? Ele já era antes de você, tá bom? E você não é digno nem de desatar as sandálias dele. Então, ou seja, se coloque no seu lugar, tá bom? Seja humilde diante de Deus hoje. E a única coisa que você tem que se lembrar é, ele veio com graça sobre graça. Desfrute da graça, da misericórdia de Deus e não, de forma nenhuma, tente hoje impor a sua vontade para Deus. Apenas a Deus, derrame a sua graça sobre a minha vida, a sua misericórdia, e se for da sua vontade, responda às minhas orações. Só isso, tá bom? E essas coisas aconteceram do outro lado do Jordão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tenha aí um ótimo dia, uma ótima noite, tá? E vamos continuar. Vou ler depois aqui o versículo 29 e em diante. Esse capítulo ele é bem grande, tá? Mas depois nós vamos conseguir pegar pedaços mais conhecidos e vocês vão acompanhando comigo, beleza? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.